Bom, então agora, dando sequência, né, ao nosso estudo do livro Renúncia, nós estamos no capítulo 4, que se chama A Varíola. Então, na semana passada, a gente acompanhou já a, a primeira etapa ali, né, difícil da Madalena, já com o Cirilo, né, viajando. A mãe dela, a dona Margarida, piorou e com dificuldades financeiras ela vai pedir auxílio e não consegue, na verdade ela é humilhada até, né, pelas amigas da mãe, e até chegar no momento do desencarne da mãe. Então a dona Margarida já vinha no processo e aí ela desencarnou. E a gente terminou no momento em que fala que mesmo depois da partida, né, não tinha passado um mês da partida da dona Margarida, angústias imensas estavam começando ali naquela região. E não só na região, né, que é o bairro de Santo Honorato, onde eles viviam, mas em toda a população de Paris, que é algo, né, que a gente tem na história com relação ao surto de varíola que aconteceu na época. Aliás, o capítulo se chama A Varíola, e é justamente sobre isso de que se trata esse momento. E aí eles, então, o Emmanuel segue descrevendo a partir desse momento. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variolótico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em reboliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado a dedre pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal, e que haviam procurado socorro em Paris, sem qualquer preocupação pela saúde do povo. Então, estava começando essa história, né, de que algo estava acontecendo, mas ainda era algo que estava sendo comentado, que estava isolado em algum trecho ali da cidade, né? Falavam que eram com relação aos prisioneiros da Bastilha, outros falavam que eram com relação a algumas personalidades mais importantes ali da sociedade, mas ainda estava à distância. A terrível moléstia trazida à Europa pelos sarracenos do século VI era então o terror das cidades populosas. Então não era a primeira vez que tinha notícia desse tipo de doença, né? Aliás, a varíola, que é uma doença causada por um vírus também, ela existe a varíola, que é uma mais branda, e a varíola que eles chamavam a varíola negra, que era a que tinha umas bolhas escurecidas e que levavam mais o doente, né, à morte, ao óbito. Então, e eles tinham receio. Isso daí, quando chegava numa cidade mais populosa, tornava o surto mais importante, né, mais preocupante. E aí, então, em Paris, né, a capital francesa, já conhecia as suas características execráveis, e por isso mesmo suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Então, eu fico. Essa é uma parte, né, dessa história, desse livro, que faz a gente refletir muito também com relação ao que a gente presenciou há pouco tempo na história da humanidade. É claro que a pandemia, né, o Covid, foi algo de proporções muito maiores, mas a situação para quem passa na região é a mesma. E aqui, no início do Covid, tinha aquela mesma história, né? No começo, olha o que está acontecendo lá na China.
Então, olha aqui. Então, e a gente estava numa zona confortável. Até o momento em que a gente começou a ouvir casos, ó, aqui no Brasil, um caso aqui, um caso lá, um morre, outro morre. Aí a gente percebe até chegar naquele momento em que teve aquele dia em que fechou tudo. E aqui então é o que estavam falando, lá em Paris, enquanto estavam nas casas mais abastadas, isso estava meio controlado, abafado, mas quando chegou nas áreas assim mais de todos os níveis sociais, aí aquilo começou a ser percebido que estava tomando uma proporção já descontrolada. Ninguém já se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade de um dia para outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento nos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da Cité e da Ville povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas em face dos imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da Rua São Denis, do Platier, da Tixerandire. Criaturas míseras tombavam sem recursos juntos do antigo local da Cruz Falbán, arrebaldes da Santa Genoveva, como Santa Genoveva, Santo Honorato, olha aqui, ó, o local onde eles viviam, os Montmartre, começavam a exibir quadros amargos. No bairro de São Denis, ao longo da região tradicional da cerca de São Ladres, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas. Isse, Montorgue, Vincennes participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos Inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca no Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Courtille, em Vanvres, organizavam socorro. Organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. Então, olha como esse quadro se assemelha, né, ao que nós vivemos. Então, em todos os lugares, pegando, mostrando, né, a doença se alastrando, as mortes acontecendo, muitos com medo, com receio de ajudar, né? A cidade estava vazia, ninguém mais passeava para lugar nenhum. O êxodo foi iniciado com penosas características. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera-se ao conforto de Versalhes, rodeada de sentinelas alertas. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Évreux, de Compiègne, de Auxerre e de Blois, assomadas de contagioso pavor. Então, muitos se isolaram em casas, muitos resolveram fugir da cidade. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, como características benignas, porque existiam então os surtos, né, de doenças da varíola com características mais benignas, mas nesse caso tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte não fugiria à horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriram caridosamente suas portas aos enfermos. Aqui, né, um outro detalhe, né, importante da gente ver. Como a orientação religiosa bem aceita, né, bem entendida,
ela faz diferença nesses momentos críticos que a humanidade passa, né, ciclicamente. Então, não é algo tão isolado, acontece com uma certa frequência. Algumas pessoas se isolam, algumas pessoas, é claro que também respeitando ao impositivo da preservação, né, da conservação da própria vida, mas muitos também se mostram nesses momentos corajosos e com fé, mesmo frente à dificuldade, abrindo as portas para cuidar dos enfermos, atendendo a um princípio de caridade acima, né, do princípio de conservação. Então, se algumas entidades estavam com dificuldades para atender, as casas religiosas abriram caridosamente suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro junto aos templos de Nossa Senhora, de São Jaques do Paço, de São Germano dos Prados. E aqui, mais uma vez, voltando a atenção de vocês para esses detalhes que a gente vê aqui no site da Bíblia do Caminho, quando cita alguma localidade ou alguma circunstância que aconteceu na história, o site ele tem essas cruzetas aqui azuis, que se a gente clica nele, a gente entra em outro ambiente da internet que dá mais detalhes sobre esse local ou sobre aquele acontecimento. Aqui a gente não vai ficar entrando em tudo, mas quem quiser ler pelo próprio site é interessante. Abrigos generosos foram instalados pelas Filhas de Deus na rua Montorguier. Então, se a gente clicar, por exemplo, aqui, ó, Filhas de Deus, aqui, ó, ele mostra quem era, né, esse grupo, né, religioso e o que faziam em cada uma das circunstâncias. Mas voltando aqui, as autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste desenvolvia medidas enérgicas, com a colaboração da universidade, mas, dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravava-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20 e 30% em vez de 10%, como de outras vezes em epidemias anteriores. Então, as pessoas, por medo, abandonaram as pessoas que estavam doentes e isso fazia com que, na verdade, aumentasse a chance do desencarne dessas pessoas. Como ele falou, se em outras crises, né, epidemias dessas, 10% da população morria, aqui já estava no índice de 20 a 30% daqueles que pegavam a doença que chegavam a óbito. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras e por detrás das pústulas repelentes estava a deformação ou a morte. Não se encontravam médicos nem outros serventurários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados. Olha, mais uma vez reforçando essa questão, né? Como a fé, como o verdadeiro entendimento, né, da religiosidade, da mensagem do Cristo, do amor divino, né? Alguns médicos e enfermeiros quase que já não enxergavam mais, todos querendo salvar a própria pele. Mas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras carinhosas da extrema unção. Cada casa atingida era marcada com um grande sinal vermelho na porta de entrada por ordem dos superintendentes do serviço. O povo fazia oferendas espetaculosas nos altares dos templos. A igreja de Santa Oportuna estava repleta de devotos, dia e noite, a reclamarem milagres. A plebe parecia alucinada. Os homens de ideias liberais eram acusados de provocadores da peste.
Então havia como castigo do céu, então a vida como castigo do céu, e a multidão pedia que eles fossem queimados no forno do mercado dos porcos. Então olhem aqui mais uma vez também, observando como que cada um, mesmo dentro de uma mesma circunstância generalizada, né? Como cada um reage de acordo com o que carrega no íntimo. Alguns se recluem egoisticamente, outros dão atenção, outros vão ao encontro das necessidades, outros se preocupam em falar, 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 né? Então, uns iam nas igrejas, pediam socorro para aqueles que estavam doentes, mas não tinham coragem de ir lá colocar a mão. Outros tinham coragem. Outros eram os fanáticos, né, que estavam querendo achar culpado e querer mandar ser condenado. Então, achavam que os homens de ideias mais liberais eram os responsáveis por isso, e aqueles que então achavam que eles deveriam ser queimados no forno do mercado dos porcos. Sucediam-se procissões e exorcismos. Numerosas famílias dispunham dos bens a qualquer preço e dirigiam-se para os portos do Atlântico a caminho da América do Norte. Outra forma aqui de lidar. Existia, né, a possibilidade de fugir por completo da região. Então, muitos abandonaram, inclusive, os bens materiais para se entregar, né, a essa fuga, buscando um refúgio na América. Nas ruas, todas as cenas de funerais eram pungentes e dolorosas. De quando em quando surgiam mulheres loucas em penosa algazarra, obrigando os gendarmes a medidas mais violentas. Entretanto, o mais monstruoso em tudo isso, então quer dizer, além de tudo que está se pintando para a gente, né, demonstrando as várias situações acontecendo aí de maneiras diferentes, mas o pior de tudo, o mais monstruoso, é que alguns agonizantes estavam sendo sepultados antes do derradeiro sopro de vida. Então, olhem que triste isso que aconteceu na história, né? E às vezes a gente acha que o que a gente viveu é a pior situação do mundo, né? E não. Na verdade, histórias tristes na humanidade a gente tem para todo lado, inclusive de barbaridades piores, né, do que hoje a gente vê, às vezes mais abertamente por conta da facilidade de divulgação de uma informação. Mas o triste aqui é que chegavam então a enterrar vivo alguns que ainda não tinham terminado, né? Mas para se livrar logo de alguém com aquela moléstia, com aquela doença, com medo, né? Acabavam então por levar pessoas ainda sem a conclusão do desencarne. Quase todas as atividades da ordem pública nessas lamentáveis circunstâncias estavam afetadas a homens indignos, que assalariavam o esforço de truões sem escrúpulos. Quer dizer, alguns, né, com menos coração, pagavam a outros pessoas, né, sem escrúpulos que precisavam de dinheiro para realizar esse tipo de atividade tão triste. Não eram poucas as casas nobres depredadas em seus tesouros. Valia-se então do terror para extorquir e abusar. Muitos crimes nessas condições foram perpetrados na sombra com plena segurança de impunidade. Então, as casas também abandonadas ou que tinham sido afetadas, também os saques, né? As pessoas se aproveitavam daquilo e saqueavam. Nos cemitérios improvisados, nas planícies e nas aldeias próximas, não era difícil ver em que outro moribundo atirado à vala comum entre gemidos. Ver um em que outro moribundo atirado à vala comum entre gemidos. O soberano dera ordens para que fossem contratados homens honestos para os serviços. Mas os operários mais honrados não haviam acorrido
permanecendo na tarefa gigantesca de salvação da própria família. Trabalhadores boçais e embriagados tinham permissão de invadir as residências marcadas com o sinal fatídico, a fim de remover os cadáveres, ou doentes graves para os núcleos da Rua do Forno. Essa vaga imensa de provações coletivas abrangeu a residência de Santo Honorato num véu de tristezas e preocupações infinitas. Madalena mal se refizera do golpe sofrido com a perda de sua mãe, mantinha-se em atitude quase indiferente, incapaz de ponderar a gravidade do perigo que os ameaçava. Mas Dom Inácio e Antero estavam aflitíssimos. Como acontecera ao grosso da população, os Villamil só vieram a conhecer a terrível realidade quando já sitiados por numerosos casos na vizinhança. Depois de muito confabular, tio e sobrinho resolveram a mudança para os subúrbios de Versalhes sem perda de tempo. Era inútil procurar a zona de arrebaldes parisienses. A moléstia espalhara-se por todos os recantos. Apenas Versalhes poderia oferecer alguma segurança, pelo grande número de guardas que obrigavam os retirantes a tomar o rumo de Évreux para não infestar a zona destinada às figuras mais importantes da corte. Então, essa região de Versalhes não era permitida para qualquer um. Eles destinaram as pessoas mais importantes da corte. Então, outros, uma grande multidão, tomava um rumo diferente. Então, ali seria provavelmente a salvação para eles. E Antero poderia obter concessões em vista de suas ligações com os funcionários de relevo. Não havia como hesitar de medidas urgentes. O sobrinho de Dom Inácio saiu à tentativa, mas tamanhos eram os obstáculos, que só conseguiu o que pretendia após esfalfantes trabalhos de 5 longos dias. Conseguida a casinha modesta que os poria a salvo, o rapaz voltou a Paris para conduzir os familiares, mas a primeira surpresa dolorosa esperava o qual espectro de amarguras inevitáveis. Então, depois de uma tentativa difícil de 5 dias, ele conseguiu a autorização para partir para Versalhes, mas quando chega, já algo também está acontecendo ali na casa. Na véspera, uma das antigas servas de Dona Margarida, de nome Fabiana, caíra de cama, com febre alta e todos os sintomas graves da epidemia. Dom Inácio sentiu imenso alívio com o regresso do sobrinho a fim de assentarem as medidas salvadoras indispensáveis. Em vão, Madalena rogou que encarassem a situação sem pavor, insistindo mesmo para que Fabiana fosse guardada discretamente sob seus cuidados. Dom Inácio divergiu da filha ao mesmo tempo que Antero retrucava. É impossível, Madalena. Então a Madalena, quando viu a situação, ainda não consciente da gravidade de tudo aquilo, ela também não quer abandonar. Ela com um espírito já mais de renúncia também, de caridade, ela acha que eles tinham que ficar para cuidar da Fabiana. É impossível, Madalena. A situação e o momento não comporta tergiversões e condescendências a título de generosidade. Chamarei os encarregados do serviço de saúde pública a fim de remover a rapariga para os centros de socorro, mesmo porque só nos falta o carro para Versalhes. Ela esboçou um gesto de mágoa e sentenciou: mas esses funcionários são homens insensíveis e cruéis. Os funcionários, que eles iriam chamar os encarregados de destinar as pessoas doentes ao devido local. E aí então a Madalena fala, mas esses funcionários são homens insensíveis e cruéis. Que fazer, filha? Atalhou Dom Inácio, tentando convencê-la de vez. Antero tem razão. E além de tudo,
Se esses homens são, por vezes, grosseiros e intratáveis, representam o contingente único de que dispomos e não seria lícito desprezá-los. Quer dizer, o que nós podemos fazer é o único que temos, nós não podemos desprezar. E aí a Madalena fala: e se fosse um de nós o necessitado? Interrogou subitamente a jovem, num ímpeto de salvar a antiga serva de sua mãe. Os dois perceberam o alcance e a significação da pergunta. Entreolharam-se admirados, mas Dom Inácio, dando a entender que não podia aprovar qualquer indecisão naquele momento, exclamou para o sobrinho resolutamente: não podemos divagar. Vai chamar os homens para a remoção da enferma e, se possível, traze contigo a carruagem que nos leve. O rapaz não vacilou. O velho fidalgo, agora só com a filha, fazia-lhe sentir a gravidade do perigo e frisava a nobreza de sua intenção. Madalena concordou. Era o genitor que falava e não seria justo menosprezar suas afirmativas e determinações. Entretanto, não podia conter as lágrimas copiosas. Antero não se demorou muito. O serviço de assistência mandaria os homens naquela mesma tarde. A carruagem, essa é que não foi possível encontrar. Depois de leve refeição, saiu novamente num esforço supremo. Então, mais uma vez, a gente, né, observando essa questão, né? A vida apresentando circunstâncias que fogem até mesmo a boa vontade, a resolução dele. Então, Antero está tentando de todas as maneiras, mas levou 5 dias. Nesses 5 dias, chegou e a criada estava doente. Quando a criada vai ser levada, ele vai atrás do carro, o carro ainda falta. E não conseguiu encontrar um veículo que pudesse transportar de 4 a 5 pessoas. Todavia, a condução desejada não foi obtida em parte alguma. Quase à tardinha, voltou profundamente descorçoado. O tio, que se contaminara de lastimável pavor, procurou confortá-lo, mas alvitrou que se retirassem a cavalo no dia seguinte. Então, começaram a buscar alternativas, já que não encontraram um carro, né? Vamos embora a cavalo. Dom Inácio, profundamente impressionado com as cenas tristes da rua, suspirava por um meio de abandonar a cidade de qualquer modo. Então ele estava ficando desesperado, inclusive porque ele via o que estava acontecendo ali fora, né? A princípio, refletiu mesmo na possibilidade de partirem a pé, mas isso seria muito arriscado. Os caminhos estavam cheios de doentes sem lar, de fisionomias deformadas, estendendo as mãos horrendas e sujas à caridade dos fugitivos sãos. Antero aceitou a nova sugestão. Arranjaria cavalos para o dia imediato. Mal terminavam as combinações, chegaram os assalariados da assistência a fim de removerem Fabiana para a Rua do Forno. A primeira medida foi lançar o tremendo sinal vermelho na porta. Dom Inácio sentiu-se mal com o atrevimento dos rudes enfermeiros, mas, por outro lado, considerou que partiriam no dia seguinte para Versalhes. Por que essa identificação na porta quando vamos nos afastar daqui? Vamos afastar daqui a única doente? Interrogou Antero sem disfarçar a contrariedade que o assaltara. Sim, foi-lhe respondido. Retiramos a enferma, mas não sabemos se estamos afastando a enfermidade. Quer dizer, como garantia, porque o ambiente vai estar removendo o que está com os sintomas óbvios, né? Mas se tiver alguém ali contaminado com o vírus incubado, eles precisam que a casa seja marcada, né? Com essa marcação ali vermelha. Dom Inácio acolheu a resposta do sobrinho com irreprimível espanto, mas calou-se na suposição de que em breves horas estariam respirando outros ares. Foi muito comovedora a despedida entre a esposa de Cirilo e a velha serva, que a havia acalentado quando menina. O genitor e o primo impediram Madalena de abraçá-la pela última vez,
quando passava pela sala, carregada por grosseiros condutores. Então, aqui também, mais uma vez, né, lembrando desses tempos, né, recentes de pandemia, né? Alguns que desencarnavam pelo Covid, e a família também, no começo, não tinha o direito, né, de ver aquela pessoa que tinha desencarnado, não tinha velório, não tinha nada. Então, aqui é a mesma, algo parecido, a Madalena querendo se despedir, mas sendo impedida de abraçar, de medo de se contagiar também, de contaminar todos ali. A filha de Dom Inácio, no entanto, confortou-a com palavras amorosas ditas em voz alta. Sensibilizada com aquela manifestação de carinho, Fabiana fez um esforço e falou com doloroso acento. Não chore, minha menina. Se eu sarar, voltarei da Rua do Forno para seguir seus passos. E se morrer, hei de encontrar minha senhora na eternidade. A jovem Madalena mal podia conter o pranto, apesar das observações quase ásperas do pai. A noite caiu, pesada e angustiosa. Logo depois de sair a serva, o velho fidalgo começou a queixar-se de prostração geral, com sensações dolorosas em todo o corpo. Então, olha isso, né? Como vão se agravando e acontecendo, né? Esse momento ali de dificuldade para eles, né? Então, a Fabiana acabou de ser levada, aí era Dom Inácio que começou a sentir alguns sintomas, né? Cansaço geral, dores por todo o corpo. Daí a horas explodia a febre devoradora do período de incubação da enfermidade. Madalena e o primo rodearam-lhe o leito penosamente surpreendidos. Ante as lágrimas da filha e as preocupações do rapaz, Dom Inácio ponderava com firmeza. Fiquem tranquilos, filhos. Estes sintomas não podem ser os da moléstia execrada. Acredito que a modificação do nosso alimento habitual, imposta pelas circunstâncias, tenha me prejudicado o estômago. Esta febre é natural. Mas os gemidos abafados, a transformação fisionômica devido à febre não podiam enganar. A filha não conseguira dormir. O doente não conseguia acalmar a sede abrasadora. Em vão recorrera a calmantes e tisanas outras próprias da época. A manhã surgiu com alarmantes perspectivas. Depois de ouvir a prima, Antero procurou o quarto do enfermo, notando-lhe o profundo abatimento. Não te impressiones comigo, dizia Dom Inácio, num esforço heróico para conseguir a retirada de Paris. Creio que não poderei sair a cavalo, mas é possível que encontremos algum carro ainda hoje. O sobrinho, comovido, procurou confortá-lo, prometendo acelerar as providências. Retirando-se, procurou trocar ideias com a prima sobre o que poderiam fazer. Madalena não conseguia ocultar o pessimismo. Para ela não havia dúvidas. Era positivamente a varíola em fase de incubação. E para que Dom Inácio não fosse transportado aos grandes centros de socorro, onde a promiscuidade parecia convocar a morte mais depressa, era imprescindível o máximo cuidado em vista da identificação da porta. Aquele sinal vermelho era inexorável. Preocupadíssimo, Antero voltou novamente a procurar condução para Versalhes. Tinha a impressão de que a moléstia seria benigna, uma vez tratada, no outro ambiente, longe da pesada atmosfera de Paris. Então, ainda assim, eles estavam acreditando que, apesar de doente, que no caso do Dom Inácio poderia ser a versão mais branda da doença, né? E aí eles achavam que, então, mudando de cidade, de ares, ele logo estaria curado. Todos os esforços foram vãos. Ansioso por atenuar os rigores da situação doméstica, procurou um médico,
que se devotasse ao tratamento do velho tio, mas debalde buscou valer-se dos seus conhecimentos e relações. O que não estavam foragidos estavam prostrados, sem esperança. Disposto a alcançar qualquer recurso, demandou o templo Magloire, onde antigo sacerdote atendia aos pobrezinhos. O padre Bourget recebeu-lhe a solicitação com muito carinho. Já tivera bexigas noutros tempos, sentindo-se à vontade entre os doentes numerosos. Então foi com o auxílio de um padre, né, de uma entidade religiosa, que eles conseguiram que pudesse de alguma maneira aí ver o doente, né, o Dom Inácio. Antero respirou. Era a primeira pessoa que lhe falava com sincera tranquilidade. O abnegado irmão dos sofredores acompanhou-o à casa cheia de inquietação, examinou detidamente o enfermo, que lhe seguia os menores movimentos com angustiosa desconfiança, e acabou dirigindo-lhe palavras confortadoras, filhas do seu hábito de consolar a todos os aflitos. Em particular, contudo, dirigiu-se à jovem senhora e ao rapaz, dizendo-lhes: em casos como este, há que encarar os acontecimentos com o máximo de resignação e fé em Deus. Não devo ocultar-lhes que o doente inspira sérios cuidados. Além da varíola perfeitamente caracterizada, há outros sintomas graves. Madalena quis inteirar-se de tudo, conhecer os pormenores, mas sentia-se impossibilitada de falar como desejava. Aqui virei 2 vezes por semana, concluiu o bondoso sacerdote. Antero e a prima queriam implorar que viesse mais vezes, que ficasse em sua companhia, mas, considerando que a cidade quase inteira estava ao abandono, calaram-se comovidos, certos de que seria pedir muito. A situação doméstica prosseguiu torturante. Quando menos se esperava, surgiam os rudes auxiliares do serviço de saúde, compelindo Antero a maior vigilância para que Dom Inácio continuasse em casa às ocultas. Então, além de tudo, eles tinham que esconder o fato de que Dom Inácio está doente, para a questão dos funcionários responsáveis disso, porque senão teriam que levar. Madalena desdobrava-se em sacrifícios silenciosos. Desvelada e carinhosa, quase não arredava pé do leito do genitor, que piorava a olhos vistos. O velho fidalgo passava longas noites em franco delírio. Tinha frases estranhas, desconexas, induzindo a filha e o sobrinho a graves reflexões. Ao fim de uma semana, caiu a outra serva dos Villamil. E no dia seguinte, o lacaio apresentou os mesmos sintomas. Então, olhem como, na verdade, mesmo com dificuldades, né, mostrando o retrato, eles tinham vários trabalhadores ali, né? Então, a primeira foi a Fabiana, que foi retirada. Depois, uma outra serva, e ainda assim, um outro lacaio, né, que apresentou também os sintomas. Antero não vacilou e mandou remover ambos. Olhem como existem 2 pesos, 2 medidas, sempre ainda no nosso estágio parcial, né, de ser. Ainda é muito voltado somente aos mais próximos. Então, quando era o tio, fez o máximo para esconder. Quando era a Fabiana, o máximo para tirar logo de lá. E agora 2 outros servos ficaram doentes, também não vacilou, mandou remover os 2. Agora, como acontecia em grande número de casas nobres, ele e a prima eram obrigados a executar os mínimos serviços caseiros. Durante 4 dias, os problemas domésticos foram solucionados satisfatoriamente, apesar dos sacrifícios que se impunham. No 5º dia, porém, Madalena experimentou os primeiros sintomas do mal devastador. Então, olhem agora. Agora é Madalena também apresentando sintomas da doença. Mas antes de entrar nesse detalhe agora de que ela também está contaminada, eu também quero voltar só
a uma outra questão que a gente vem sempre comentando aqui com relação a, à história desses espíritos em vidas passadas, né? Como a reencarnação prepara situações que são para o reajuste dessas almas mesmo, né? Então, primeiro, que a gente percebeu, o plano reencarnatório incluía que esses dois espíritos que tinham grandes problemas em uma encarnação pretérita, vou lembrar a gente aqui mais uma vez, ele era o prefeito Lólio Úrbico e ela era uma pessoa da cidade ali que o prefeito dava em cima, que ele queria forçar um relacionamento e ela não queria. E isso criou uma série de problemas ali entre eles. Então ele alimenta uma paixão que passa, né, vai além de uma única encarnação, que aqui ele está insistindo nesse amor que é egoísta, porque ela não quer e ele quer, e ao mesmo tempo fazendo, obrigando eles a lidarem com essa situação mais uma vez. Uma situação em que ele não é permitida essa relação pelas circunstâncias, e ela também não quer. Agora, eu estou falando tudo isso para chamar detalhe a um outro quesito. Eles estão sendo convidados a reestruturar esse sentimento desequilibrado, né, de amor. E olhem como as circunstâncias da vida que fazem com que eles também ali estejam lutando juntos, sem possibilidade realmente de vivenciar essa relação íntima de casal, mas ao mesmo tempo lutando os dois juntos, um do lado do outro, pelo ideal de cuidar de um parente em comum, por exemplo. Então, Dom Inácio está doente, está tudo fechado, os servos foram embora e os dois estão tendo que cuidar da casa sem a permissão de um relacionamento, sem a possibilidade de um relacionamento, mas os dois colaborando um com o outro. E o que isso faz, né, com a relação entre eles? É claro que cresce um, um relacionamento de admiração, de valorização do outro espírito. Então, as circunstâncias da vida levaram eles a essa condição. Então, os dois cuidando da casa, que antes era totalmente de responsabilidade dos serviçais. Mas aí, nesse contexto, Madalena então começou com os primeiros sintomas da doença também. Aflitíssima, comunicou ao primo o seu penoso mal-estar. O rapaz inquietou-se vivamente. Dispôs o apartamento contíguo ao do enfermo, buscou tranquilizá-la, afiançando que sozinho se incumbiria dos trabalhos da casa. Olhem isso também, né? Abrindo mão de certas, ou a vida convidando ele a certas atitudes mais nobres, ao invés de ficar focado na questão mais egoísta. Então ele falou que ele se incumbiria de todos os trabalhos da casa, agora que eles estavam dividindo. Ela aceitou o oferecimento de olhos molhados. Havia 2 dias que experimentava impressões orgânicas muito angustiosas e desejava repousar. Todavia, abstivera-se de falar-lhe a respeito, obediente ao imperativo de suas tarefas pesadíssimas. O rapaz, entretanto, não só por cavalheirismo, como pelo muito amor que lhe consagrava, consolou-a com as melhores amostras de carinho que ela levou à conta de fraternidade sem mácula. Então, mesmo que ele tivesse um sentimento com segundas intenções, um sentimento, né, ainda desequilibrado, né, uma paixão meio prejudicial,
ele estava tendo alguma postura que estava despertando de alguma maneira algum reconhecimento da prima, da Madalena, levando em conta como sendo, né, então, uma atitude fraternal sem nenhum tipo de mácula. Antero disse preocupada: não ignoramos a gravidade do estado de papai e não sei se chegarei ao mesmo estado. Não te acabrunhes, murmurou o rapaz solícito. Havemos de vencer a batalha. Tenhamos esperança nos dias que hão de vir. Tenho orado com fervor e não perderei a fé em Deus, acentuou a esposa de Cirilo convicta. A providência divina saberá a razão de nossas provas agudas e somos bastante pequeninos para discutir os desígnios do Pai Celestial. Duas coisas, porém, te peço. Nesse ínterim, a voz se lhe embargara em soluços. Dize, Madalena, que não faria por ti? Exclamou o primo, ansiando por confortá-la com toda a ternura que lhe vibrava na alma. Não me deixes à mercê dos carregadores de doentes, caso a febre me transforme os sentidos, disse comovidamente. Depois ignoro o que seria de mim na confusão das casas de assistência pública. E o outro favor é que mandes um emissário a Blois, chamando por o tio Jacques, de minha parte. Nunca te levarão para a rua do forno, disse o rapaz com firmeza. Ainda que eu também venha a adoecer, haveremos de encontrar um recurso. Quanto ao portador para Blois, é possível que não encontremos um mensageiro que vá e volte a Paris, mas poderei enviar uma carta ao professor Jacques, por algum fugitivo conhecido. Madalena enxugou as lágrimas num gesto triste e sentenciou: Deus recompensará teus sacrifícios fraternais. Quanto a despesas, espero que Cirilo regresse da América mais breve do que eu penso. E então, o rapaz cortou-lhe a palavra, murmurando: não fales em despesas. O dinheiro não deve entrar nos problemas condizentes à nossa paz e saúde. Naquele mesmo dia, Antero de Oviedo encontrou alguém que abandonava a cidade rumo a Blois, e a carta a Jacques Davenport foi encaminhada com boa remuneração e especial carinho. Daí por diante, o sobrinho de Dom Inácio multiplicou as energias próprias para atender às necessidades dos dois enfermos. Então, olhem que bonito isso, né? Ele realmente cuidando, se desdobrando, né, em esforços para cuidar dos dois, que lhe recebiam as demonstrações afetivas com profundo reconhecimento no olhar enternecido. O padre Bourguet, não sei como que se pronuncia, né, em suas visitas periódicas, meneava negativamente a cabeça diante do velho fidalgo, cujo estado se agravava com prenúncios de morte. Na segunda visita a Madalena, o generoso sacerdote chamou o rapaz ao despedir-se e disse: Meu filho, todos os meus deveres nesta calamidade pública têm sido amargos e dolorosos. Eis que devo agora cumprir mais um. Antero fez-se lívido. A solidão angustiava-lhe o espírito. A princípio, esperou que Jacques ou Susana aparecessem dispostos a conduzir a enferma para Blois, mas 8 dias já haviam passado da expedição da carta. Atormentado, procurou inutilmente as palavras com que pudesse alinhavar uma resposta ao sacerdote, quando este, notando-lhe a palidez, prosseguiu: Não te deixes abater pelo desânimo. Deus conhece os filhos que o amam na tempestade de amarguras, e é preciso amar o Todo-Poderoso acatando-lhe a vontade justa. Apesar de nossos esforços, meu filho, não creio que teu velho tio possa viver mais de 2 dias. Quanto à jovem, somente se salvará porque Deus concede forças que não compreendemos aos corações maternos. Seu estado, porém, é melindroso e difícil.
Tenho quase certeza de que ela se curará da moléstia terrível, mas não sabemos quando poderá levantar-se da cama. Então, aqui também mais um detalhe, né? Só lembrando, a Madalena está grávida, né? E como o padre falou, existe algo de divino que eles nem entendem, mas de alguma maneira essas pessoas, né, as grávidas, acabam se curando naturalmente. Antero de Oviedo sentiu funda revolta naquele penoso instante. Embora reconhecido a boa vontade do sacerdote, experimentou um desejo forte de enxotá-lo com violência, só porque ele foi sincero, né, com relação ao tempo de vida provável do tio. Não haveria outras novas, senão aquelas de angustiados vaticínios? Em outra ocasião, se estivesse diante de um médico, dir-lhe-ia pesados impropérios. Mas a verdade é que ali estava rodeado pela varíola sinistra, sem amigos, sem ninguém. Mesmo assim, não disfarçou um gesto de profundo rancor e falou revoltado: Está bem, padre Bourget. Fico ciente de que o senhor nada mais tem a fazer aqui. O velho ministro da igreja contemplou o rapaz compadecidamente e saiu. Quando se viu novamente só, o moço espanhol entrou em funda meditação e chorou desesperado. Tinha dinheiro, dispunha de relações prestigiosas. No entanto, via-se privado das coisas mínimas da vida. Então, também mais uma vez mostrando que de tempos em tempos, né, a humanidade é lembrada. O dinheiro, muitas vezes, não pode tudo, né? Perante a uma situação como essa. Da mesma maneira que na pandemia, muitos perceberam que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo prestígio, mesmo tendo várias coisas que julgavam importante, não conduziam a evitar que a vida de alguns entes queridos ou até deles mesmos fosse levada, né, pela Covid. De um lado, o velho tio a quem considerava como pai, a franquear os umbrais da morte sem o conforto de um médico à cabeceira. De outro lado, a prima muito amada, a eleita da sua juventude, na febre intensa que a fazia delirar, delindo-lhe o coração. Dona Margarida, a amiga maternal de sua infância risonha, partira para sempre. Os servos da casa haviam saído um a um aos golpes da impiedosa enfermidade. Dom Inácio estava moribundo, conforme a afirmativa do padre Bourget. E se Madalena também partisse para as regiões ignoradas do sepulcro, então nele, né, dentro, está um turbilhão de pensamentos, de reflexões, de receios, né? E esse pensamento, um frio cortante lhe dominou o coração. Ela era sua derradeira esperança. Por que suportar a permanência na França, se não por ela? A Espanha tinha outros muito encantos que o chamavam com insistência. Entretanto, sentia quase prazer nos trabalhos pesados de Paris e Versalhes, porque isso lhe dava a oportunidade de vê-la todos os dias. Não fosse a ternura da mãe adotiva, e teria aniquilado Cirilo Davenport antes que ele a desposasse. Tolerara o ato de suas núpcias com o rapaz irlandês, mas nunca renunciaria aos seus propósitos. Por último, perseverava em afrontar a situação perigosa na capital francesa, tão somente por seu amor. No íntimo, reconhecia-se capaz de todos os sacrifícios por Dom Inácio. Entretanto, verificava que ainda isso seria por causa de Madalena. A ideia de que ela pudesse sucumbir no torvelinho das provações amargas amedrontava-o tenazmente. O coração ferido pelos cuidados começou a perturbar-lhe os raciocínios. Passou a pensar fortemente na situação de Cirilo.
Era possível que o rival nunca mais regressasse da América distante. Se o tal acontecesse, consagrar-se-ia ao único tesouro de sua vida. Buscaria cativar a prima pelas maneiras generosas. Acolheria o fruto do seu enlace ao outro com desvelos paternais. E quem sabe, talvez Madalena lhe reconhecesse a dedicação e cedesse aos seus rolos. Então, tudo no fundo, desejando fazer algo com a intenção de ter essa recompensa, né, do amor da prima. Os maus pensamentos rondaram-lhe a mente. E se fugisse com ela para a colônia do sul, seduzindo-a para a promessa de encontrarem um marido na América do Norte? Não faltariam pretextos para isso, principalmente depois que Dom Inácio Villamil expirasse. O único empecilho a considerar na realização do execrando projeto seria a presença de Jacques Davenport. Mas quem podia saber o que acontecia lá em Blois? Antero de Oviedo passou as mãos pela fronte, como se quisesse expulsar os planos criminosos que o assediavam. Então é nesse contexto, né, nesses pensamentos, que ele começou, então, como a gente vê como existe uma luta íntima ali, né? Ele com tendências egoístas e de querer ainda arquitetar um plano para poder conquistar a prima. Então, e se a gente fugisse com a desculpa de que um dia iria procurar o Cirilo, mas não procurando? O tempo todo estando ali do lado e um dia ela perdendo a esperança. Quem sabe eu conseguiria então fazer com que ela se admirasse ou se aproximasse dele. Mas ao mesmo tempo, ele vendo que isso seriam pensamentos criminosos, né? Então, nessa luta íntima, ele pensa de um jeito e ao mesmo tempo, às vezes, passa a mão na cabeça, ali tentando falar, não, não, isso não é bom, isso não é correto. Então, algum lampejo, né, de luz ele já tem ali a despertar na consciência dele. Mas por hoje nós vamos parar por aqui, que a gente já viu então essa questão do quadro geral da doença, né, que ali estava acontecendo na França, especialmente em Paris, e do que aconteceu dentro da casa deles, né? Então, os criados, agora Dom Inácio e por último a Madalena também doente. Somente o Antero de Oviedo é que ainda não pegou a doença, ou pelo menos não está demonstrando os sintomas, certo? Mas é nesse contexto que a gente vai parar por aqui hoje, com relação ao Bom, capítulo da varinha. Marco, só uma dúvida. Hum, Quando eles falam que eles têm o sonho da América, é a América do Norte, então? é porque é assim, né, Ádila? De uma maneira geral, as Américas foram descobertas. Mas a gente sabe que, por exemplo, o pessoal de Portugal é quem ficou mais com a América do Sul, especificamente com o Brasil. Os espanhóis, né, os castelhanos, eles ficaram com parte da América do Sul e América Central, como colônia deles. E então os que moravam na França ou na Inglaterra, no Reino Unido, eram os que tinham a colônia na América do Norte. Então é por isso que os irlandeses, a família do Cirilo, partiu para a América do Norte. E é por isso que o Antero de Oviedo, de alguma maneira, tem ligação com a América mais para o sul. Porque ele, né, são espanhóis, mas estão vivendo na França. Então a França tem uma destinação mais voltada para a América do Norte e os espanhóis um pouco mais voltadas para a América Central e América do Sul. Mas o intuito da Madalena é reencontrar com o Cirilo, que está na América do Norte. Mas o plano que começa a arquitetar na cabeça do Antero é ir para a América do Sul pensando que é tudo América. Falar, depois está pertinho ali, a gente vai, mas
com a ideia de talvez nunca ir, porque ele quer se afastar do Cirilo, ele quer se aproximar cada vez mais da Madalena. Mas então é isso, são as Américas, mas com essas diferenças dependendo da colônia de cada país, certo? Certo, entendi. Maravilha. Então é isso. Mais uma vez, encerramos por aqui hoje. Semana que vem a gente volta a partir do item 44 e vamos agradecer então a Deus mais uma vez a oportunidade aqui, tá bom? Uma Que ótima assim noite, seja. uma ótima semana para todos. Ótima noite. Tchau, Tchau. tchau.